Olá, Carol. Boa noite. Faça o pedido aí para participar, para eu poder te chamar. Olá, Oi, olá, Carol. tudo bem? Tudo ótimo? Boa noite, boa tarde, boa noite. Para você Seja muito. também. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, podendo Ah, compartilhar que um pouquinho bom. com você. Uhum, nossa, nós aqui do Transforma também estamos muito felizes pela sua presença. Quero dar boa noite a todos que estão chegando e falar que o nosso tema da nossa live hoje é sobre o encarceramento feminino. Todas as suas complexidades, né? Quem são essas mulheres que são encarceradas, meninas e mulheres, né? E por que essas meninas são encarceradas? É, a gente está com as lives de segundas-feiras sempre voltada para a temática racial, né? Para a questão de gênero, né? Temos lives às segundas e às quartas aqui no Instagram do nosso coletivo, né? E a gente convidou a Carol Bispo porque ela tem um trabalho muito bacana nessa área aqui no Rio de Janeiro, né? Eu sou promotora de justiça estadual aqui no Rio de Janeiro. Caroline Bispo é uma advogada é, muito atuante, militante nos direitos humanos, especialmente na parte das mulheres encarceradas, no encarceramento feminino. Então, Carol, vou começar já a fazer a sua apresentação. Não vamos perder tempo, não, que a gente tem temos É verdade. muito assunto para falar nessa uma hora aqui. Ó, a Caroline Bispo, ela é advogada do Eixo de Segurança Pública da Rede da Maré. É cofundadora da associação Elas Existem, Mulheres Encarceradas, que é uma associação muito bacana aqui no Rio de Janeiro, que trabalha tanto com adolescentes, né, no sistema socioeducativo, quanto com mulheres, não é isso, Carol? Isso, No, isso. Vou falar um pouquinho com sobre isso também. mulheres. Ela é vice-presidente da Comissão da Socioeducação da OAB do Rio de Janeiro, pós-graduada em Criminologia pela PUC do Rio Grande do Sul, e é mãe da Maria Eduarda, que eu já vi ela falando, que é importante, né? Eu também sou mãe da Esther, então é Sim, bom a muito gente. importante. Isso, nós somos, né, mulheres que trabalhamos, temos, né, filhos também, família, e estamos ocupando espaços, não é isso, Carol? É isso, é exatamente. Eu sempre afirmo, é um ato político a gente está falando que somos mães, porque muitas das vezes nós, como mães, acabamos sendo invisibilizadas também, né? Os eventos, os horários não são propostos pra gente, e se a criança está correndo em determinado momento, já tem aquelas olhadas de cara feia. Então, assim, então eu sempre afirmo como um ato político também falar mãe da Maria Eduarda. E eu quero ver o dia que os pais vão se apresentar assim também, né? Né? Quero ver esse Exatamente. dia chegar. Quero ver esse dia chegar também. Então, vamos dando início aqui ao assunto mesmo da nossa live. Como eu disse que ela é cofundadora dessa ONG, né? Acho que pode ser definida assim, não sei se pode ser classificada como uma ONG, mas enfim, um coletivo que se dedica à questão do encarceramento feminino. Eu queria que a Carol começasse explicando para a gente como é que é esse trabalho, que eu acho bem importante a gente divulgar. Então, a Elas Existem, ela surgiu aqui no estado do Rio de Janeiro em 2016, quando o Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura, que é um órgão aqui da Alerj, ele apresentou pela primeira vez o relatório Mulheres, Meninas e a Privação de Liberdade. Se vocês quiserem dar uma olhadinha nesse relatório, inclusive, tem ele para download lá na nossa pasta, no nosso blog, que é elasexistem.wordpress. E aí aproveitam e já curtam a página do Elas Existem, que é a Elas Existem. Então, quando esse relatório ele foi um super beijo, Mari, te amo também, gata.
Eu não sei ser educada. Érica, você vai entender, né? Que até daqui a pouco eu vou toda hora fazer umas pausas. Eu tento ser séria no início, mas nunca dá certo. Mas é isso. Aí elas existem quando o mecanismo lançou esse relatório, a gente percebeu, eu e uma companheira, que era necessário a gente falar daquelas situações, né? A gente obteve informações que lá em 2016 a última refeição era entregue às 4 horas da tarde e a primeira às 7 horas da manhã. Isso, mulheres grávidas, mulheres com problemas de saúde mental, mulheres idosas. Então, tudo, a gente precisava falar para as pessoas. A gente precisava fazer com que as pessoas entendessem que, naquele momento, 4 absorventes por menstruação não é viável. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a falar, eu, por exemplo, uso isso num dia. Mas se são homens que estão construindo, se são homens que estão na linha de frente, é óbvio que não vai ser pensado isso. É óbvio que não vai ser pensado em itens básicos de higiene e também pensando em cólica menstrual, pensando sobre... Para você ter uma noção, Érica, nessa época, a gente soube que a mesma quantidade de papel higiênico que era encaminhado para os homens era encaminhado para as unidades femininas também. Sendo que homens usam para uma única situação e mulheres usam para 2 situações ao longo do dia. Então, assim, só por esse pequeno detalhe, a gente já percebe o quanto é necessário a gente estar reafirmando que elas existem. Então, a gente começou lá em 2016, num primeiro momento, trazendo esse questionamento de sociedade, entenda que essas mulheres ali se encontram, mas mais do que estarem ali, a gente percebeu que quem trabalha também com essa temática também precisa ser visibilizado, também precisa ser falado. Então, assim, a gente começou a criar eventos e palestras cujo tema era sobre o encarceramento, né? Muitas das vezes encarceramento feminino e a privação de liberdade. E aí, a gente cria o Nós Existimos Também. O que seria esse Nós Existimos Também? Nós Existimos Também é que promotoras, delegadas, agentes penitenciários, diretoras de unidades prisionais, defensoras públicas, nesse sistema extremamente heteronormativo branco e seletivo, né? E infinitamente masculinizado, onde a gente tem, em sua grande maioria, homens falando do direito penal, do direito criminal, falando de várias esferas do direito, a gente entendeu como um marcador principal a gente criar eventos e mesas onde mulheres falavam, onde mulheres também poderiam relatar sobre o seu trabalho, sobre as diversas situações. Então, a gente passa entendendo também que não somos um grupo de caridade, mas quem tem fome tem pressa. Passamos, então, a nesses eventos receber itens de higiene básica. Então, a gente começou a levar esse material para dentro das unidades, tanto prisionais quanto socioeducativa. E aí foi a nossa abertura para começar a trabalhar dentro do sistema prisional. Então, a gente passa, em 2017, a trabalhar iniciozinho de 2017, não, finalzinho de 2016, até mais da meada de 2017, a gente passa a trabalhar com as mulheres com problemas de saúde mental. A gente passa a trabalhar com as mulheres consideradas loucas e criminosas. E aí é muito louco, real, essa é a palavra, né? Que o nome é Hospital Penal Psiquiátrico, mas na verdade é tão somente uma mudança de nomenclatura para a gente dizer um manicômio judicial. Naquela época elas ficavam numa unidade chamada Roberto de Medeiros, então a gente passou a trabalhar nessa unidade. Hoje elas estão no Henrique Roxo, que é aqui em Niterói, lá do Rio. Então, eu cheguei a conhecer o Henrique Medeiros. Roberto Medeiros. A gente teve até uma ação civil pública lá, porque elas ficavam nos cubículos, né, assim, bizarro. E aí tinha uma outra área que estava vazia, mas não era disponibilizada porque faltava uma reforma simples, que os próprios presos poderiam fazer, e estava há anos demorando isso. E aí a gente até conseguiu uma liminar para o Estado reformar essa outra área, melhorar e tal, mas então elas já saíram de lá. Já foram então saíram de lá e foram para Niterói, sim. E é muito louco que, assim, Hospital Penal Psiquiátrico.
mas ainda assim ainda era tratado com cabeça baixa, mão para trás, uma Totalmente. rigorosidade, uma disciplina que como que esse ali é um hospital, problemas com problemas de saúde Hum, mental, mulheres que sequer sabiam o seu próprio nome, o dia que era, ou por que estavam ali. Então, uhum. assim, naquele momento a gente passa a entender que é necessário a gente atuar dentro da unidade. Só falar para a sociedade que elas existem, criar eventos também com uma produção de conhecimento, ser também um ato político, a gente passa a trabalhar dentro das unidades. Então, assim, a gente trabalhou lá no Roberto de Medeiros, depois a gente fez e realizou o Outubro Rosa, na antiga unidade Nelson Hungria, e a gente passa a Uhum. fazer outros projetos. E aí, desde 2017 até agora, o início da pandemia, a gente estava quase todos os domingos de manhã dentro do DEGASE, PAC-GC, que é a unidade feminina de adolescentes e privação de liberdade aqui na Ilha do Governador. Então, a gente passa a Uhum. levar os cursos de capacitação, essas oficinas de capacitação para essas adolescentes aqui no Rio. E aí, eu tô falando meio rapidinho por Oficinas, causa do oficinas de tempo quê? de É muita coisa. capacitação, né? Que é Mas em tipo, a relação gente a levou quê? oficina de brinco, a gente levou Hum, oficina de mandala, a gente levou oficina de trança para elas aprenderem a trançar, oficina de artesanato, e entre uhum. outras coisas também, né? A gente levou oficina de meditação, oficina de mandala. Então, assim, Uhum. visando que pode ser tanto uma possibilidade de trabalho para elas fora, mas como também um momento de ocupação e um momento também de acolhimento entre nós e elas, né? Uhum. Então, a Elas Existem veio fazendo esse trabalho com as adolescentes desde 2017, mas no finalzinho do ano passado, a gente também começou a entender, não, no finalzinho do ano anterior, né, no início do ano passado, que era necessário também a gente trabalhar com aquelas que estão para regressar à sociedade, para aquelas que também são consideradas as pré-egressas. Porque não é simplesmente abriu a porta, pronto, vai lá. Você tem várias marcas e várias algemas internas, inclusive, né, dessas mulheres que passaram pelo cárcere e esperando uma expectativa de que, pronto, saiu, agora vai lá, Uhum. vai viver essa Uhum. vida, que agora tudo vai dar É. certo. Se antes Sim, estava pelo difícil, Estado, agora tá sim, tudo né? bem. Se depender A do gente trata Estado, igual um bicho, não fazem trata igual um nada, né? bicho, não dá comida, são 20 minutos só que a água é ligada por dia, mas ó, não, agora você pode ir e viver. Então a gente passa a entender que é necessário, para além de trabalhar com as mulheres dentro da unidade prisional, fazendo esse trabalho de base, também trabalhar com elas que estão para sair, para aquelas que Uhum. estão para retornar e também aquelas que já estão aqui fora. Então a gente passa a trabalhar com as pré-egressas e egressas do sistema prisional. Então a gente passa Uhum. pela primeira vez a trabalhar num lugar que a gente não trabalhava. Aí a gente faz uma parceria com um coletivo que acho que com certeza você conhece, que é o Eu Sou Eu, que é um coletivo aqui no Rio Uhum. de Janeiro que trabalha, que é um coletivo de egressos do sistema. Eles se reuniram Uhum. antes mesmo de acabar a pena deles para falar Eu Sou Eu, reflexos de uma vida na prisão. Então falar sobre, não falem de nós sem nós. Eu sou muito fã do Eu Sou Eu. Então assim, eu sou Bacana. muito fã mesmo de carteirinha. Eu falo que sou consultora, mas muito mais do que consultora, eu sou fã. Criei esse cargo de consultoria minha para eles só porque eu gosto muito deles. E que bom que eles me aceitaram. Mas porque é exatamente isso. A gente acaba falando tanto do sistema prisional e aquelas pessoas que de fato passaram pelo sistema prisional acabam mais uma vez sendo silenciadas. Então, como aporte principal da Elas Existem é ser ferramenta para que essas vozes alcancem cada vez outros lugares, cada vez mais lugares. Então, se a gente pode capacitar profissionalmente essas mulheres, capacitar politicamente através de rodas de conversa, de aulas abertas, de participação nos nossos cursos. Se a gente pode, de alguma maneira, auxiliar para que elas possam falar sobre o que passaram, então, assim, a elas ela acaba tornando esse corpo, né? Que não foi o corpo que a gente começou lá atrás, mas foi o que a gente foi entendendo de demandas principais dessa instituição, né, dessa associação. E aí a gente se formaliza no ano passado, viramos uma associação e estamos aí. Muito bacana, parabéns pelo projeto, pela iniciativa, pela dedicação.
enfim, tem hora que a gente vê que é só a gente botando a mão na massa mesmo, né, para as coisas acontecerem, porque infelizmente o Estado não faz nada, nenhum desse trabalho, né, de reinserção social dos egressos, seja masculino, seja no feminino, dos adolescentes, né, esse trabalho de oficina, de capacitação, tão importante para a reinserção social, né, porque o que parece é que querem só neutralizar mesmo aquela pessoa ali por um tempo, o máximo possível, de preferência, como a maioria, infelizmente, pensa, Sim. e depois, dane-se, né? Não é mais problema do sistema prisional. Então, isso é um ciclo Deixa eu que não fazer pode uma dar pausa. certo. Deixa eu te fazer uma pausa, que eu acho que é uma coisa que vai ser até um pontapé inicial para a gente bater esse papo também, que eu acabei deixando passar batido. Muita gente vem falando sobre o aumento do encarceramento feminino, né? Então, assim, a gente vem discutindo, são uma porcentagem muito grande, mas eu gosto muito de começar, ultimamente, tipo, desde que começou a pandemia, né? Porque eu não era muito de fazer essas coisas de live, entrevista. Eu sou totalmente fugindo dessas coisas, dou muitas palestras, mas é diferente, né? Essa coisa. Uhum. Enfim, eu sou meio envergonhada, não parece, mas eu sou. Mas, enfim. E aí, agora eu costumo dizer bastante que é sempre bom a gente começar partindo do entendimento de todos. O que é o entendimento de todos? Números. Eu acho que números dão uma certeza de entender o que a gente está falando. E aí eu queria só jogar uns dados aqui para a gente começar essa nossa conversa e aí a gente vai saindo desse lugar, desse aumento. No ano de 2000, aqui no Brasil, a gente tinha 10.112 mulheres cis encarceradas. E por que é importante a gente falar que são mulheres cis? Porque até hoje não temos dados de quantas mulheres trans estão dentro do sistema prisional. Hoje a gente ainda não tem essa informação concreta do efetivo carcerário da população LGBTQI+. Então, quando a gente fala que são dados de mulheres, sem ressaltar que são mulheres cis e se invisibilizando cada vez mais as mulheres trans. Então, a gente não está falando de todas as mulheres. Então, é importante a gente também fazer essa ressalva. Então, no ano de 2000, eram 10.112 mulheres cis encarceradas. Em 2005, 5 anos apenas, esse número ele dobra para 20.264 mulheres encarceradas. Em 2010, esse número ele quase dobra. Ele passa para 34.807 mulheres encarceradas. A gente está falando de mais de 20 mil mulheres encarceradas em menos de 10 anos. Então, assim, em 2016, esse número ele chega ao número alarmante de 42.355 mulheres. A gente sai do ano de 2000 até o ano de 2016 de 10 mil mulheres para 42 mil mulheres encarceradas. Então, assim, a gente já sair desse lugar, olha o quanto esses números estão crescendo. Olha só o quanto é necessário falar que essas mulheres, elas existem, né? Uhum. Então, Carol, exatamente nesse ponto de explicar esse aumento assim exponencial de 400% dessas prisões aí em 10 anos, né, mais ou menos, não é isso? Quais são os fatores que podem indicar a causa desse aumento assim exponencial do encarceramento feminino no Brasil? Então, eu costumo dizer, as pessoas falam bastante que o sistema ele não funciona, né? Esse sistema ele não funciona. Mas, na verdade, esse sistema ele foi criado para fazer o que ele tem feito. A gente acaba ainda vivendo nessa sociedade que é machista, racista, escravocrata e punitivista. Então, assim, essa falácia de dizer que o Brasil é o país da impunidade. Não, ele só escolhe quais são os corpos que serão punidos. Porque a gente é um país que pune bastante. Afinal, somos a terceira população que mais prende no mundo. Então, assim, punindo a gente tá. Então, que forma é essa punição? E para quem está indo essa punição? Então, acreditando que esse país, essa sociedade ainda é dessa forma, né? Machista, racista, escravocrata. Desculpa, gente. E não entendeu que acabou a escravidão, a gente passa a trocar as algemas. A gente troca as chibatas por encarcerar.
A gente troca por não dar água. A gente troca por... Tem uma unidade que cabe em 300, a gente coloca 600. A gente coloca 700. A gente faz com que adolescentes, ao invés de receberem uma socioeducação, eles sejam torturados. Tantos casos de tortura que a gente ouve nas unidades de privações de liberdades pelo Brasil. Então, assim, a gente passa a trocar nomenclaturas para fazer uma mesma coisa. Mortos ou encarcerados. E aí, quando eu falo bastante sobre mortos ou encarcerados, eu sempre gosto de trazer que quando a gente utiliza a hashtag Vidas Negras Importam, é para entender que importam todos os dias. Vidas negras importam diariamente. Então, assim, não devemos esperar que as vidas sejam tombadas no chão, que elas sejam ceifadas e tombadas para nos preocupar. Hoje, e aí... Eu vou puxar um pouquinho. Eu sempre me estendo. Eu juro que eu vou só terminar para você fazer as outras perguntinhas, senão eu falo demais. Mas puxando esse gancho sobre o encarceramento e o porquê que essa sociedade machista, racista e escravocrata, em 2014 foram colhidos dados que foram apresentados em 2015 no Infopem feminino. Foi o primeiro dado, né? O primeiro Infopem feminino foi apresentado em junho de 2015 com dados colhidos em 2014. Nesse Infopem, no Acre, 100% das mulheres encarceradas eram de mulheres negras. Então, assim, a gente está falando de um estado onde 100% das mulheres encarceradas eram de mulheres negras. Então, a gente sabe exatamente qual é o corpo que a gente está punindo, qual é a escolha que a gente decide punir. No Ceará, por exemplo, 94% das mulheres encarceradas eram de mulheres negras. Então, assim, a gente não está falando de números baixos. Em Sergipe, 90%. E aí, quando sai o segundo relatório, em 2018, com dados colhidos em 2016, a gente percebe um aumento ainda mais significativo em determinados estados, como no Tocantins, que em 2014 eram 68%, em 2016 esse número passa para 90%. A gente está falando em 2 anos um aumento exponencial de mulheres negras encarceradas. A gente sai de 68% para passar para 90% de mulheres negras encarceradas. A gente tinha no Maranhão, em 2014, 54%, 52%, desculpa. E nesses 52%, em 2016, esse número passa para 90%. Então, assim, esse número, ele chega a doer, de verdade. Porque é isso, em 2 anos, a gente quase que dobra o número de mulheres negras encarceradas. E eu não estou aqui discutindo se deve ou não existir prisão. Eu estou só mais discutindo como esse sistema racista, heteronormativo, branco, ele escolhe quais são os corpos que ele deseja punir. Não, exatamente nessa linha... Não, então, exatamente nessa linha da seletividade. Eu queria saber exatamente como que a lei de drogas colabora para ser determinante aí nessa seletividade racial. Como que você acha que a política de drogas que hoje existe no Brasil atua nesse sentido de selecionar essas mulheres negras e periféricas? É muito louco, né? Porque assim, vamos primeiro olhar a reportagem. Nas reportagens, as pessoas jovens que vendem drogas na Zona Sul, por exemplo, são jovens que vendem drogas. Agora, um morador de favela, só por ser um morador de favela, já é considerado um bandido e um traficante. Porque onde ele mora tem uma periculosidade muito grande, então ele é propenso a isso. Então a gente já percebe nas narrativas que são utilizadas, que já por aí a gente já vê da onde o racismo ele já vem pegando. Aqui na Zona Sul, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né, na Zona Sul, por exemplo, o jovem branco da Zona Sul pode bater palmas pro sol e ter gratidão pela sua vida, fumando baseado, vendo o sol se pôr tranquilamente, que o policial vai passar e ainda vai dar uma boa tarde para ele. Agora, um morador de favela, ele tem a sua casa invadida, ele tem um pé na porta, ele tem sequer a possibilidade da polícia, e aí eu vou dar uma dica para vocês, vejam a ADPF 635, que é a ADPF das favelas. Não vai dar para a gente falar um pouquinho sobre isso, mas eu sou uma das advogadas
Eu sou uma das advogadas da ADPF e a gente discute exatamente a questão que a segurança pública, ela não é voltada somente para o tema da violência. Ela não deveria ser pautada tão somente né? Somente para falar de morte. A segurança pública deveria ser discutido, inclusive, que a polícia deve ser uma polícia preventiva. Que a polícia ela não é só repressiva. Ela não deveria entrar na comunidade, na favela, somente para meter o pé na porta ou fazer operação policial. Ela deveria estar ali também de uma maneira preventiva, como o artigo 144 determina. Então, assim, eu acredito que esse aumento, e aí, assim, a gente falar de política de drogas, infelizmente é uma falácia ainda, né? Que, infelizmente, em 2006, quando a gente pensa que ao colocar a questão do usuário ali, a gente não pensou naquele momento, e a gente, não estou nem dizendo eu, porque eu ainda era bem adolescente, não estava nem nesse rolê, mas não se pensou que quem é considerado usuário e quem é considerado traficante. A gente olha para a cor de pele. A gente fala exatamente isso. Porque eu tenho todo um fenótipo de uma mulher negra, eu sou uma mulher negra, mas com certeza você lida determinadas situações com uma mulher com uma passabilidade maior. Mas, por exemplo, o meu irmão, a minha filha, a minha avó, esses não poderiam ser passados batido. Porque a gente sabe exatamente qual é o perfil que essa polícia chega para fazer quem é usuário e traficante. A determinação desses corpos, né? E aí a gente... Pode falar, amor. Não, é que eu estava lembrando de um caso de como que essa seletividade já atua desde o início da polícia, de uma menina que estava no ponto de ônibus e ela foi utilizada... Eu não sei essa questão da autonomia da vontade e da coerção, né, de quem mora em favela e alguém do tráfico chega e fala, olha, vai lá e leva essa droga, né? A questão da mula, né? Das mulheres sendo usadas como mulas para levar droga de uma comunidade para outra, enfim, e ela estava fazendo esse serviço de levar droga de uma comunidade para outra, estava num ponto de ônibus parada, a polícia simplesmente parou e revistou ela. Eu perguntei qual foi o motivo. Ah, estava em atitude suspeita. Então, quer dizer, a atitude suspeita era a cor da pele dela, né? Era a atitude suspeita... e por acaso ela estava efetivamente carregando droga. E aí essa menina foi encarcerada, enfim. E aí esse papel da mulher no tráfico também, que muitas vezes ela está entrando com droga no presídio, ela está sendo utilizada como mula. Como que entra essa questão do machismo, da mulher sendo utilizada pelo tráfico, ou pressionada pelo tráfico, pelo companheiro, Como é que é isso, Carol? Fala um pouquinho sobre isso. Então, uma vez a Luciana Boatê estava ouvindo muitos anos atrás, e foi uma coisa que me marcou, que eu sempre guardei, né? Que, tipo assim, a gente coloca sempre a mulher nesse papel de... ela é provedora do lar, ela tem as responsabilidades dela, mas se o marido estiver preso, ela vai levar uma droga porque ele pediu, se ela foi presa porque alguém... Mas, na verdade, assim, se você para analisar, é errado. O tráfico de drogas hoje é errado, é ilegal, mas, assim, é uma profissão. Para determinadas pessoas, isso é considerado uma profissão. Não que a gente está dizendo e nem concordando com isso, mas a gente está dizendo que para determinados desenhos, é como você falou, pode ser coercitivo ou não. Mas imagina você estar sem nada para comer dentro de casa, com 2 filhos, e alguém fala, olha só, te dou R$50 para tu levar aquilo ali. Sabe? Então, assim, tem questionamentos e questionamentos que eu acho que a gente deve muito se fazer, né? Só que para mim, sendo muito sincera, Érica, assim, o maior de tudo é o fato de que a gente tem discussões de um helicóptero com 500 quilos de cocaína e ninguém ser preso. A gente tem o filho da desembargadora com carro com não sei quantos quilos de maconha e ainda assim ele está liberado para responder em casa. Porque a gente escolhe, né? Então é isso que você falou. A gente acaba escolhendo pela cor da pele quem é a atitude suspeita, quem é o perfil do criminoso, do bandido, quem é que a gente coloca nesse sujeito de não sujeito de direito, né? Quem a gente verifica como não parte da cidade, os desenhos da cidade. Desculpa, deixa eu voltar. Os desenhos da cidade, retirando determinadas pessoas de chegar em lugares, em direitos, em possibilidades, já mostram como a gente está imaginando que isso não faz parte.
esses sujeitos não deveriam estar, esses sujeitos não deveriam alcançar. Então, ou a gente mata durante as operações policiais ou a gente encarcera. Então, assim, isso é muito louco, né? Então... Você sabe a porcentagem de mulheres que são presas pelo tráfico? Eu não sei se é mais que um terço, porque eu sei que os homens são mais ou menos quase um terço, né? Cerca de 30%. Você acha que as mulheres é até mais que isso? Eu não me lembro exatamente, mas até a última vez que eu tinha visto eram 64%. Eu acho que foi no início do ano. Do Era uma homens, coisa né? assim, sim. É bizarro. E se você parar para ver, e as mulheres, elas não são consideradas como a cabeça, as chefes, elas estão sempre, elas não estão no topo, elas não são gerentes, elas são basicamente aquelas que estão na cadeia, né? No início de tudo, elas são aquelas, como você falou, ou são a mula, ou aquela que guarda pouco, elas não são consideradas as chefonas, né? Vamos dizer assim. Uhum. Ou cuida da contabilidade, é sempre uma função, assim, terciária ali, né? Na organização. Então, eu queria aproveitar essa última meia hora para a gente falar um pouquinho sobre um tema que mexeu demais comigo. Logo que eu voltei da minha licença maternidade, fui trabalhar na promotoria de saúde prisional e fui lidar com a questão da maternidade no cárcere. Então, eu estava ali, né, no meu privilégio, voltando de licença maternidade, e me deparei com aquelas mulheres amamentando dentro da UME, ali com os bercinhos do lado da cama, ali onde elas dormiam, do dormitório, né, com aqueles bercinhos. Enfim, no banho de sol, que eu fui fazer fiscalização lá e vi tudo aquilo, e foi bem chocante, assim, para mim, aquilo. E acho que para qualquer ser humano deveria ser chocante, ou se não deveria ser. Acho que todos que assinam uma canetada determinando que a mulher continue presa, apesar da previsão legal dessa prisão domiciliar, mas utiliza argumentos muitas vezes padrão, igual em todos os modelos, e determina que essa mulher continue encarcerada junto com seu filho recém-nascido. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa maternidade no cárcere, esse tema tão, tão difícil. Quando você estava falando, né, quando você voltou, te chocou e tal, eu entrei, a Duda estava com 5 anos, né? Assim, a primeira vez que eu entrei foi um dia muito bizarro, na verdade. Eu fui pela primeira vez no Henrique Roxo, com a Patrícia Carlos Magno, que com certeza você conhece. A Patrícia claro. Tinha uma atividade. Maravilhosa. Eu sou muito fã dela, gente. Enfim, ela me convidou para ir pela primeira vez lá no Henrique Roxo, que é uma unidade de saúde mental. Falei até isso com vocês, de onde as mulheres estão hoje. Mas naquela época eram só homens. Era para fazer uma atividade lá de manhã. Foi a primeira vez que eu entrei numa unidade prisional que não foi como advogada. Eu entrei mesmo para entrar. E aí eu entrei na cela, eu vi o banheiro. E aí eu saí dessa unidade e fui para a UME. Eu tinha que ter uma reunião com a Ana, a antiga diretora da UME, na época. E aí, quando eu entrei, não sei se foi aquela junção de coisas, de ter passado por um manicômio judicial pela primeira vez, e aí eu entrei, aquela expectativa de tem flores no início, tem a parede pintada de rosa, assim que você entra, aqui elas não usam algemas, aqui pode ter visita 3 vezes na semana. Eu não sei se é aquela junção de coisas, como se fosse uma coisa boa, dentro de mim. Brinquedoteca. Olha só, e tinha parceria, e na época tinha parceria com a fundação, eu acho que era a fundação da Xuxa Meneghel, e aí tiravam foto da semana do bebê, aí tiravam foto todo mês para fazer a evolução do bebê ali dentro, e quando me contavam essas coisas eu ficava só, não, sabe, tipo, e aí assim, eu comecei inclusive nessa época mesmo a escrever um artigo e eu nunca terminei, porque eu tenho pavor de escrever, eu achei que era porque eu não sabia, mas eu já descobri que não é que eu não sei, eu acho que pra mim é muito tenso sentar, vou parar agora para escrever, porque a mente não para. Você já percebeu que eu trabalho pra caramba também, então, tipo, tô sempre no corre, então, assim, pra mim é muito difícil, mas como é o da criminosa a mãe e logo depois a criminosa de novo. Porque durante toda a gravidez,
ela fica lá no Talavera Bruce, tratada como uma criminosa. Mão para trás, última refeição 4 horas da tarde, se sentir fome, você deve guardar sua comida ou a família traz mais comida. Se você não tem, problema é seu. Não tem nada de diferente entre uma presa grávida e uma presa não grávida. Te colocam nesse mesmo lugar, né? Então, assim, quando você pega e tem o seu bebê, aí você se torna mãe. Aí você vai lá para o lugar de flores. E aí você não usa algema. E aí você pode estar com o seu bebê 24 horas. E olha que coisa louca. E isso a gente está passando agora, nesse momento de pandemia, trancado com nossos filhos dentro de casa 24 horas. Mas imagine aquela mulher dentro da unidade prisional, sem poder sequer ir no banheiro, porque não tem ninguém para segurar seu filho. Tem que fazer, tipo, tentar se organizar ali, mas é 24 horas. E aí passou os 6 meses, assim que passa os 6 meses, ela volta a ser uma criminosa de novo. Então, assim, você fica sem a barriga e sem o bebê e é encaminhada de volta para a unidade prisional do Talavera Bruce, porque aí você sai dessa unidade materna infantil e passa a ser uma criminosa. E isso para mim me chocou. Eu me lembro até hoje, quando eu cheguei em casa, eu não parava de chorar. E eu não conseguia parar de chorar. Eu não consegui, foi algo que me marcou exatamente pensando nisso. Que aí as pessoas são tratadas como criminosas e aí de repente tem uma pausa de consideradas cuidado. Esse cuidado dos 6 meses com o bebê. Que aí tem diversas atividades, tem a biblioteca, e tem as fotos mensal. E aí, de repente, quando é retirado esse bebê, o que acontece? Ela passa a ser uma criminosa. Ela passa a simplesmente ir para a unidade prisional que tiver que ser encaminhada. E aí ela simplesmente é obrigada a esquecer que passou 9 meses com uma barriga e 6 meses com uma criança durante 24 horas. Sabe, assim, a gente não era igual quando eu falo bastante isso. Por exemplo, não tem nada a ver com nada, mas é só para contextualizar. Por exemplo, a minha filha fala o tempo todo sobre a gente ter um cachorro agora. A gente tinha que ter um cachorro. Eu falei, imagina o fato da gente ter um cachorro dentro de casa 24 horas e de repente quando a gente começar a trabalhar novamente, a gente não poder dar atenção para ele. Ele não poder ter um carinho, não poder estar junto com a gente. Então é essa mesma situação, é um mundo paralelo. Acaba se encontrando num mundo paralelo, que ela passa a ter 24 horas com seu filho e aí de repente ela passa primeiro a passar 9 meses com a barriga, 24 horas com o filho e de repente ela não tem nada e não tem nada nem sequer um cuidado mesmo de saúde mental, não sei, sabe? Tipo, sendo muito sincera. Essa separação é muitíssimo abrupta, né? Porque até mesmo a visitação depois, que seria, não sei se 2 horas, uma vez por semana, mais ou menos aquela visita ali. Eu não sei nem se pode levar um bebê de 6 meses para visita, nem sei como, eu acho como que não, é isso. Eu acho que não. Eu acho que só pode, tipo assim, depois de acho que é 1 ano, 1 ano e meio. Eu não tenho muita certeza também. Mas eu acho que bebezinho assim não poderia. Porque teria que fazer a visita num outro presídio, que já é comum, né? E aí, mesmo assim, seria 2 horas uma vez por semana. Já, se pudesse, já seria abrupto demais, né? Para quem está ali cuidando do bebê direto, como você falou, 24 horas. Então, essa separação também me chocou muito na época. Eu ficava assim, tentando não pensar nisso, né? Porque eu tava passando por esse momento, assim, de voltar de licença maternidade. Então, eu ficava assim, imaginando. Ao mesmo tempo não querendo imaginar, porque a gente fica se protegendo de uma dor tão terrível, né? E como que pode estar previsto na lei esse direito, desde 2016, da prisão domiciliar para gestantes e para pessoas que cuidam de menores de 12 anos, e com tanta resistência dos aplicadores do direito, dos operadores do nosso sistema de justiça penal, e essa seletividade, porque para algumas mulheres, né, esse direito vem, né? Para algumas mulheres esse direito vem, mas para a maioria esse direito não vem. E aí a gente as pessoas criticam, fulana ganhou esse direito, pô, ela não devia ter ganhado. E assim, não, na verdade todos que deveriam ganhar esse direito. E o que as pessoas criticam é sempre, fulaninha ganhou domiciliar, porque é mãe. Tá, mas todas as outras
negras, como você falou, pobre, favelada, que tem esse perfil esmagador dessas mulheres encarceradas, tem esse direito, mas é um direito que é negado e por fundamentos, como eu falei, muitas vezes genérico, né? Sim. Então, isso é lamentável que isso aconteça ainda no nosso sistema de justiça. Porque a gente tem que pensar que essa criança, a forma como ela vai ser criada... Você acredita que uma vez eu fiz uma oitiva de adolescente, quando eu estava no sócio infracional, e aí eu perguntei local de nascimento para ele falou Talavera Bruce. Sério? Aí eu fiquei assim, né? Fiquei na cadeira assim, sentada olhando para ele. Mas assim, vou ser muito sincera para você, parece, e assim, eu queria ter tempo também na vida da gente tentar fazer essa pesquisa, espero que saia em algum momento, mas eu acho que é um círculo muito vicioso, sabe? Desse que é considerado o menor, que ninguém quer falar, morador de rua, para o sistema socioeducativo, depois para o sistema prisional e posteriormente tendo filhos que acabam indo parar na rua e no sistema. E eu tô falando isso não é porque eu acredito e nem que gostaria, pelo contrário, mas porque a gente já pegou várias adolescentes que falavam exatamente isso, que as mães delas tinham passado pela unidade prisional e que a gente ia encontrar com elas dentro da unidade prisional. Então, assim, é muito louco que... Cipriano, super beijo. É muito louco, e eu uso essa expressão o tempo todo de loucura, porque eu acho que essa é uma nomenclatura que faz com que a gente se surpreenda. A gente critica tanto o louco, e aí quando fala de louco, infrator, eu falo bastante das loucuras o quais esse sistema ele traz pra gente. Então, assim, não se falar sobre isso. E aí a gente fugiu total da maternidade, mas é porque você trouxe a questão do socioeducativo. Eu queria trazer uma história. Não, é porque eu vou contar uma história. Eu vou pedindo já desculpa desde antemão. Mas uma vez no socioeducativo, no PAC GC, uma adolescente veio falar com a gente e tal, não sei o quê. E aí o diretor, eu acho, não me lembro se foi o diretor ou foi um agente, falou que aquela adolescente já era conhecida dali, né? Que ela tinha 14 anos. Isso, em 14 anos. E ele falou que em 2 anos era tipo a 9ª vez que ela passava pelo PAC GC. Então, eles falavam até assim, ela é de casa. E é muito doido que em 2 anos a gente considerar uma adolescente de 14 anos passando 9 vezes dentro do sistema socioeducativo não chame a atenção de ninguém. Não chame tentar entender o que está acontecendo com aquela adolescente. Então, eu sentei do lado dela e conversei, tipo, como quem quer nada, porque eu acho que também é super invasivo a gente, e aí, o que você fez e tal? Eu acho que eu não sou esse papel, eu não preciso ser, eu acho que várias outras, equipe técnica, equipe de orientação que deveria estar fazendo esse papel, a gente está ali para um outro lugar, não é para isso. E aí a adolescente falou, tia, é porque aqui eu sou livre. Aí eu fiquei, como assim aqui você é livre, cheio de grades e tal? Ela, não, é porque o meu pai e o meu irmão, eles me vendem por drogas. Então eu sempre pego, eles me vendem e eu tento fugir, eles acabam sendo devolvida para eles. Mas aí eu sempre fujo de casa e aí eu pego um biscoito na lojas americanas e eles me mandam para cá. E aqui eu sou livre. Olha a sensação de liberdade daquela adolescente. Que para aquela adolescente estar presa era ser livre, né? De que estar enclausurada ali era um local de proteção para ela. Então, olha assim, a gente acaba... Como que em 2 anos passou por 9 vezes ali e ninguém chegou a sentar e falar e perceber. E o sistema de proteção não atua, né? Não tem proteção, o sistema de proteção integral que está na Constituição está lá só enfeitando mesmo a Constituição. Porque... Não, mas e fora que, assim, uma jovem preta, pobre, roubou nas lojas americanas, é bandida mesmo. E não quer nem se discutir o que está acontecendo. Não quer nem se verificar qual é o problema. Já passou uma vez aqui, já tem ficha, já tem passagem, então, assim, a gente já nem liga. Já é um corpo que a gente não discute. Enquanto, assim, é dever, né, do Estado, da família e também da sociedade preservar pelas crianças e adolescentes. Isso mostra
a importância desse cuidado materno inicial, dessa licença, licença não, dessa direito à prisão domiciliar, dessa mãe enquanto cuidadora, né? Na verdade, até os pais deveriam ter também, né? Se existisse uma paternidade responsável, para cuidar dessa criança, desse bebê, enfim, para que esteja perto, porque, e assim como existe, saindo desse assunto, uma outra coisa também, a questão do auxílio reclusão, que as pessoas criticam tanto, né? Quer dizer, é esse cuidado, seja o cuidado pessoal materno, seja a ajuda do auxílio reclusão, que vai colaborar para que essa criança, que é filha de alguém que está no cárcere, não vá se enveredar por esse caminho, né? Fora, além de toda a questão da assistência social, de educação, de saúde, que a gente cansa de falar e parece que o que a gente fala é abobrinha, né? Que política social não serve para nada, né? Mas é isso. E enquanto não houver isso, para não quebrar esse ciclo, os filhos dessa pessoa não tem outra alternativa dentro dessa nossa sociedade excludente, enfim, e acaba repetindo esse ciclo. Então, assim, o mínimo que uma criança ou um adolescente precisa do cuidado paterno e materno, né? Sim, exato. Nunca fui ouvida. Ah, tá. A Elaine tá falando. Nunca fui ouvida na noitiva informal pela MP. Provavelmente essa menina não teve atenção nenhuma dos atores do sistema de justiça, especialmente do MP, né, que é quem faz a oitiva informal, quando um adolescente ou uma adolescente é apreendido, né, e, enfim, deveria se encaminhar para toda a rede de assistência social, né, não deveria ser o foco de punir esse adolescente ou essa adolescente, mas, infelizmente, na prática é isso que acontece, esses casos. Exato, e é muito do que a gente falou, né? São quais corpos? Quais corpos que merecem ser ouvidos? Quais corpos que vão ser considerados jovens? Quais corpos? E eu falo bastante que o Código, o Estatuto da Criança e Adolescente, quando ele vem acabar com o Código de Menores, é muito nesse lugar, né? Acabar com isso dos menores. Mas, infelizmente, ainda hoje, os de dentro da nossa casa são crianças e adolescentes. Mas os da rua são aqueles menores. A gente não chama de dentro da nossa casa de menor. É só aquele que a gente não quer falar. Então, assim, eu sempre corrijo as pessoas. Quando alguém fala menor na minha frente, eu falo, então, só não, tá bom? Porque a gente já é uma forma de degenerar, de renegar aquele corpo, né? Pejorativo para aqueles corpos que eles se encontram, né? Então a gente decide quem merece atenção, a gente decide quem merece ser ouvido, a gente decide ainda quem é que merece ser escutado. Então, quando elas existem, aí eu vou já para a gente ir se encaminhando, que daqui a pouco o Instagram fecha na nossa cara, mas é só para a gente ir começar a se encaminhar para o fim. Quando elas existem, vem para trabalhar com as adolescentes em privação de liberdade, é muito também na perspectiva da gente quebrar com esse estigma de menores. É também uma forma de se pensar. Se pensar que esses adolescentes também vão sair. Que esses adolescentes, sendo tratados como um bicho ali dentro, sem sequer ser ouvido, sem sequer ser visitado, e aqui no estado do Rio de Janeiro, principalmente, as unidades de internação, majoritariamente, são na Ilha do Governador. Então, assim, se uma adolescente é presa em Campos, apreendida em Campos, ela é enviada para cá. Então, assim, a única unidade feminina de internação é na Ilha do Governador. Então, aí, imagina, aquela mãe que tem que vir visitar a sua filha, que gasta mais de R$ 200 de passagem, porque são mais de 200 quilômetros. Então, assim, tu tem que tirar um dia para conseguir visitar a sua filha, de conseguir ir na defensoria para fazer o processo andar, de falar com o seu chefe que você tem que comprar coisas para levar para sua filha, que a gente sabe ainda que, infelizmente, um estado falido qual a gente tem, nem tudo elas conseguem. No PAC-GC, a capacidade é um pouco maior, você sabe, tem outros parceiros, etc. e tal, mas o estado não consegue suprir essa necessidade, então a família que tem que chegar junto. Então, assim, aquela mãe precisa ter tempo para visitar, ter dinheiro para chegar na unidade, ter dinheiro para comprar o material. Então, aquela adolescente, ela acaba se tornando, achando, né, muitas das vezes acreditando que ela também é esquecida pela família. Ela também é invisibilizada
pela família, né? Então, Uhum. assim, repensar também que esse sistema prisional, nos últimos 16 anos, ele aumentou exponencialmente, é também repensar esse local de privação de liberdade. Repensar também nos adolescentes em conflito com a lei. Uhum. Aqui, no início da quarentena, no início da pandemia, a gente passou a acompanhar o efetivo socioeducativo e o prisional também, né? E aí vem uma curva de março até junho só descendo. A gente zero adolescentes provisórios, então só tinha de internação, chegando a um número de 12. No momento que a gente começa a trabalhar o retorno a esse novo normal, esse número ele passa a subir de novo. Hoje já se encontram mais de 8, 9 adolescentes provisoriamente aguardando uma decisão judicial. Então, assim, a gente passa a utilizar a prisão, e entre aspas, mas a gente passa ainda a prender e tentar ouvir depois. A gente prende e depois a gente descobre. Então, não é Uhum. mais até que se prove o contrário, é você ter que provar que é inocente. Ou você tem que provar e ficar aguardando, né? Sim. A internação provisória muitas vezes é utilizada de forma para garantir, né, que ela não vai fugir, só que assim, uma presunção completamente contra a adolescente, ou contra o réu, ou contra a acusada, seja mulher, seja adolescente, né? É uma presunção completamente invertida do que preconiza a nossa Constituição, o sistema acusatório que está previsto na Constituição, no processo penal, mas na prática o que a gente vê é a total inversão disso. Sim. Eu não sei se dá tempo da gente, acho que não vai dar tempo da gente falar sobre a solidão, né? A questão de quem visita essas mulheres, né? Quem é Então, que eu visita falo essas mulheres, bastante. Carol? Então, outras mulheres. Quando o homem ele é preso, a mulher ela mantém aquela família unida. A mulher ela mantém toda aquela família, ela que vai na defensoria pública, é ela que acorda de manhã cedo para pegar a senha para visitar, é ela que vai estar para fila para estar ali, é ela que está motivando e unindo os filhos, os parentes e dizendo vai dar tudo certo. Quando uma mulher ela é presa, a maioria dos seus filhos vão para outras mulheres. Não é um homem que acaba sendo esse papel de assumir essa responsabilidade. Uhum. Tem uma pesquisa que a Luciana Boatê e a Maíra Fernandes fizeram aqui no Rio de Janeiro em 2015, 2016, onde naquela pesquisa das mulheres entrevistadas na UME, 64% delas tinham dito que os filhos iriam para outras mulheres, seja mãe, irmã, tia. Então, assim, aquela mulher, quando ela vai presa, toda uma família é desestruturada. É uma outra mulher que precisa trabalhar mais para alimentar esse novo ser dentro da sua casa. É uma outra mulher que precisa ter dinheiro para ir visitar essa mulher dentro da unidade prisional. Então, assim, e fora que o estigma, porque as visitas muitas das vezes são às terças e quintas, né? Então, são dias de horário de trabalho. Então, você tem que conseguir também com que o seu chefe permita que essa visita seja realizada. E aí você faz o quê? Arrisca estar visitando constantemente e perder o emprego, ou você deixa de visitar para manter as novas bocas que se tem. Então, assim, a gente percebe que esse sistema de justiça criminal, o sistema de justiça violento, que é o sistema prisional, ele muitas das vezes o que ele mais afeta são mulheres. Porque são mulheres, seja intramuros dentro das unidades, ou mulheres extramuros, que são aquelas que estão indo visitar, elas estão trabalhando, que estão mantendo aquela família, que estão indo visitar. Então eu acho que é mais ou menos isso. Perfeito, Carol. As mulheres, quando elas não estão presas, elas estão sofrendo o ônus dessa prisão. Seja carregando a Sim. família, sustentando a família, seja tendo que fazer essa visita tão desgastante em termos de perder o tempo, perder o dia de trabalho, tendo que encarar o estigma de ser parente de preso, né? Perante a sociedade, que é um outro Sim, estigma, porque o passando pela familiar ainda revista fechatória, muitas coisas. O familiar ele ainda é estigmatizado o tempo todo por ter um familiar preso. Então, assim, esse estigma e essas dores são constantes, né? Exatamente. Então a mulher acaba sempre sendo penalizada. E quando ela está encarcerada, se ela não tiver essa mãe ou essa irmã
para visitar, não adianta muito esperar o companheiro, né? Porque o índice de visita Sim. de homens é bem baixo, né? Até porque, olha só, vai acabar. Eu fico sempre preocupada, porque Uhum. uma vez fechou na minha cara e foi horrível, porque eu tava falando pra Não, caramba, e por isso eu fico toda preocupadinha com os então, a horáriozinhos. gente entrou Mas, 7:03. Eu acho que a gente vai ter ai, dois que minutinhos a bom, mais. obrigada. Instagram, me deixa ficar mais um pouquinho. Mas, enfim, para além desse estigma, né, uma das questões que a gente estava falando bastante sobre o familiar é o quanto, além dessa marca de familiar, não era nada disso que eu ia falar, mas eu fui falar que eu não queria que fechasse, esqueci o que eu ia falar, mas trazendo que essa marca de familiar, essa marca constante que se coloca no familiar, ela é sempre muito importante ser discutida. Ela é sempre muito importante a gente falar que são eles. Ah, lembrei, que são eles que estão levantando essa bandeira, discutindo e falando. E aí o que eu queria falar era, aqui no Rio, a gente tinha, não vou falar tem, vou falar até o ano passado, que um monte de coisa mudou, até várias unidades também. Então, eram 6 unidades prisionais femininas. Das 6 unidades prisionais femininas, somente uma única unidade feminina que tinha visita íntima. As mulheres Hum. das outras unidades, por exemplo, se quisesse se relacionar com seus companheiros, eles deveriam, em tese, ser seus companheiros presos. Que aí, quando o companheiro está preso, vem um ônibusinho e leva até a unidade masculina para essa relação Ah, sexual. sim. Se uma presa e o companheiro dela também está preso. Isso. Sim, agora, Ah, tá. se o companheiro dela for um companheiro livre e ela está numa unidade prisional onde não tem o Feminina. parlatório para ter visita íntima, então ela também não pode se Uhum. relacionar com o seu companheiro. Então, assim, tem Nossa. já também toda essa questão também que não é Uma marca falada. bem A gente acaba... evidente do machismo institucional, né? Sim, exato. Exato. Então, assim, Nossa, eu sempre. É algo que eu tô para falar, sempre pego esse ponto e acabo esquecendo porque a gente vai muito falando. bom. Mas é isso, né? Tipo assim, inclusive o quanto a gente tenta retirar o desejo sexual das mulheres. Não pode. Então, em Uhum. compensação, assim, a gente afasta ainda mais também essa possibilidade. Não estou justificando, tá, gente? Só estou dizendo que o quanto esse sistema machista faz com que as mulheres acabam de uma vez ficando cada vez mais só. Uhum. A solidão no cárcere. Agora acho que sim, Carol. Agora vamos encerrar, que daqui a pouquinho ele vai cortar a gente. Mas foi Então ótimo conseguimos estar aqui. conseguimos abordar todos os temas, inclusive esse final aí, esse ponto que você levantou da visita exclusiva para o homem preso e não para a mulher presa, realmente deixa bem claro esse machismo institucional que opera desde da atuação policial nas ruas, desde a seletividade na atitude suspeita da mulher, até o final de quando ela já está encarcerada, e a forma como ela vai regressar para a sociedade depois com esse estigma né, de mulher presidiária, enfim. Muito obrigada, Carol. Valeu. Obrigada pelo seu tempo aqui. Ih, tá sem som. Ficou sem som. Ai, meu Deus, foi? Oi, foi. Agora... Obrigada a vocês, gente, por terem ficado até agora. Obrigada pelo convite. Foi muito legal estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho sobre o trabalho da Elas e sobre dados e informações do sistema. Isso. Sigam aí o Elas Existem, gente, colaborem, tá bom? Obrigada, Carol. Beijo, Beijo. gente. Valeu. Tchau. Vou deixar salvo aqui.